Shalom, pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos compartilhando aqui o livro Formador de Heróis, de Dave Ferguson e Warren Bird. Esse é o 12º e é o penúltimo áudio que você vai ouvir. Amanhã nós estamos publicando o último áudio e assim encerrando a leitura do livro. Vamos lá? O capítulo 12, Uma cultura do formador de heróis. Grande ideia, formadores de heróis se esforçam para criar uma cultura de formador de heróis, para que as práticas continuem sem eles e depois deles. Apenas um movimento de liderança garante um legado mais duradouro do que a formação de heróis. E isso está criando uma cultura de formador de heróis. Uma cultura formadora de heróis capacita os líderes a multiplicarem seu impacto muito além de sua esfera de influência e muito além da vida de qualquer líder individual. Os melhores formadores de heróis não apenas formam heróis, eles criam uma cultura na qual todos ao seu redor implementam as 5 práticas essenciais da formação de heróis. E essas práticas se tornam tão comuns que são amplamente adotadas repetidas vezes sem pestanejar. A primeira vez que ouvi alguém falar sobre a cultura e o poder da cultura foi Irving McManus, um pastor de Los Angeles que liderou uma igreja chamada Mosaic. Eu estava em uma conferência que ele havia organizado e eu ouvi atentamente cada palavra dele sobre como criar uma cultura de fazer movimentos. Irving definiu a cultura da seguinte maneira: a cultura é um padrão espontâneo de comportamento repetitivo. Desde que ouvi a definição de Irving, trabalhei para criar líderes, equipes, igrejas e organizações que produzam repetidamente formadores de heróis. A cultura é o maior patrimônio de um líder. A cultura está no trabalho 24 horas, 7 dias na semana. Ela nunca descansa e sempre está influenciando. A cultura está reforçando repetidamente o que é realmente importante, por meio de repetidos padrões espontâneos de comportamento. Cultura é um padrão espontâneo de comportamento repetido. Irving McManus, a figura 12.1 está na sua tela. Processo de 7 etapas para criar uma cultura de formação de heróis. Acho que esta é a melhor parte do seu livro Formador de Heróis. Espero que diga depois de trabalhar nessa sessão. Já tenho um bom histórico. Ensinei e treinei o processo a seguir de 7 etapas para criar uma cultura de formador de heróis para centenas de líderes da igreja e recebi consistentemente bons comentários. Estou confiante de que ele pode influenciar em diferentes tamanhos e tipos de igreja. Primeiro, declare. Uma cultura de formação de heróis começa com você declarando isso. Precisa haver um movimento crucial. Pode ser público ou privado, mas o importante é a seriedade do compromisso, deixando claro que você sabe que esta é a montanha em que está disposto a morrer e que não há como voltar atrás. Jeff Pessina lidera New Think em um esforço de plantação de igrejas nas Filipinas por intermédio da Frontline Christian Mission, missão cristã linha de frente, que ele começou há mais de 30 anos. Depois das 2 primeiras décadas, eles ajudaram inúmeras pessoas feridas e viram milhões tomarem decisões por Cristo em suas cruzadas. Mas, à medida que Jeff começou a avaliar seu trabalho, ele sentiu que não tinha um impacto duradouro o suficiente
que revelavam todos os seus esforços. Então ele reuniu sua equipe e declarou que iriam se concentrar em multiplicar igrejas e liderar líderes filipinos que liderariam essas igrejas. Foi então que a Frontline começou a fazer parceria com a New Think. Declaração de Jeff foi uma afirmação clara de que um novo dia chegara à Frontline. Desde que ele fez essa declaração, eles plantaram 34 igrejas e estão sonhando com mais de 1.000 igrejas novas. Se você está pronto para liderar um grupo de formador de heróis, ministério ou igreja, comece com uma declaração solene. No seu computador, no seu diário ou no verso de um guardanapo, escreva a sua declaração. Gostaria de encorajá-lo a se concentrar no problema que você está tentando resolver. E com uma cultura de formador de heróis, você irá resolvê-lo. Sua declaração não precisa ser eloquente ou pronta para a divulgação. Só precisa ser pessoal. Em seguida, guarde-o em algum lugar para vê-la várias vezes por semana. Depois de ter feito isso, um novo dia começará. Faça. Depois de declarar, o próximo passo é fazê-lo. Como muitos líderes de igreja também são professores, você será tentado a ensiná-la. Resista. Antes de ensinar, você precisa fazer isso sozinho. A cultura é mais percebida do que ensinada. Este segundo passo na criação da cultura é reconhecer que você é o principal fator de formação da cultura. Como líder, você precisa ir primeiro. Você reproduzirá o que faz, não o que ensina, mas o que faz. Como mencionei anteriormente, todos em nossa equipe original tinham aprendizes de líderes de pequenos grupos antes de começarmos nossa igreja. Isso contribuiu mais para criar a cultura de formação de heróis da Community Christian Church da New Think do que qualquer outra coisa. Enquanto eu era a primeira pessoa em nossa equipe a ter um estagiário, todos nós imediatamente começamos a ajudar as pessoas a seguirem o caminho da liderança. Quando você faz isso, cria cultura. Eu posso ter supervisionado o primeiro residente de liderança, mas não demorou muito para que todos os nossos locais tivessem um residente de liderança. Como líder, você precisa ir primeiro. Reafirme. Uma vez que você declara e faz, você pode estar pensando, ok, agora eu posso ensinar. Espere um pouco mais. O próximo passo irá ajudá-lo nisso. Seu próximo passo na criação da cultura de formação de heróis é reafirmá-la. Quanto maior o escopo de sua liderança, mais importante será essa terceira etapa. Se você estiver liderando um pequeno grupo, isso pode ser facilmente realizado por meio de conversas e uma mudança na linguagem e na narrativa. Se você está liderando um ministério ou igreja, pode exigir um slogan marcante e uma estratégia de comunicação. Hero Maker, formador de heróis, é um slogan marcante. Nós o criamos como uma marca para nossa conferência Exponential para ajudar os líderes a entenderem o que significa ser um líder com a mentalidade do reino, que multiplica gerações de líderes. Você deve considerar fortemente o uso do termo formador de heróis para ajudar a marca, essa nova cultura em seu ministério ou sua igreja. Use este livro ou pense em algo ainda melhor. Algumas das novas linguagens que você usará para estabelecer sua marca virão das páginas deste livro. Por exemplo, termos como aprendiz, estagiário, residente de liderança, caminho de liderança, EV e muito mais. E conte histórias, sinta-se livre para usar as histórias que eu lhe contei, mas em pouco tempo você precisará contar suas próprias histórias.
e as melhores histórias são aquelas que você conta sobre outras pessoas que estão sendo formadoras de heróis. Ensine. Agora você está pronto para ensiná-la. Eu mencionei que um dos maiores erros que os líderes de igreja cometem é ensinar cedo demais. Ficamos empolgados com as novas ideias e regularmente precisamos de conteúdo para ouvir as pessoas. Então acabamos ensinando sobre a formação de heróis antes de estarmos fazendo isso sozinhos e termos a linguagem e nossas próprias histórias para explicá-las. Eu o aplaudo por ter disciplina de esperar até que você o declare, faça e reafirme antes de ensiná-lo. Ao ensinar a formação de heróis, lembre-se de que o fim do jogo é uma nova cultura. Com isso em mente e com o trabalho de enfatizar a marca que você realizou, ensine primeiro o conceito de formação de heróis a seus líderes antes de ensinar ao restante do seu grupo, de seu ministério ou de sua igreja. Descobri que a melhor maneira de ensinar outros líderes é usar um processo chamado coração, cabeça e mãos. Coração. Líderes muitas vezes precisam sentir isso no coração antes de viverem sua vida. É por isso que é importante que outros líderes sintam e vejam a paixão em sua vida. Você pode ajudá-los a sentir isso contando histórias ou fazendo com que outros líderes contem para eles histórias de pessoas que foram formadores de heróis. Isso pode ser feito pessoalmente ou por vídeo. Cabeça. Os líderes também precisam ter isso em mente. Eles precisam entender como o fato de formar um herói é fundamentado na verdade bíblica e saber por que isso é tão importante. A mudança é sempre composta de emoção, coração e compreensão, cabeça. É assim que os líderes são ensinados melhor. Irmãos, os líderes precisam receber permissão e incentivo para vivê-lo por si mesmo. Parte do papel de equipar os líderes tem que ter sua aprovação e confiança de que eles podem ser formadores de heróis. Não ensine apenas para que os outros possam sentir e pensar. Ensine para que eles vivam com as suas mãos. É assim que você cria uma cultura. Lembre-se de que os líderes são formadores de cultura. E uma vez que você tenha outros líderes começando a implementar as práticas de formador de heróis, isso influencia drasticamente todos os outros. Depois de ensinar e equipar seus líderes e ver que eles estão fazendo isso, você está pronto para ensinar o restante do seu grupo, de seu ministério ou de sua igreja. É assim que a cultura é criada. A quinta etapa na criação de uma cultura de formadores de heróis é reconhecê-lo. Nas palavras de Ken Blanchard, pegue pessoas fazendo o que é certo. A maioria das pessoas vive em ambientes e trabalha em organizações nas quais elas estão constantemente sendo informadas sobre o que estão fazendo de errado e como precisam acertar. Há um lugar para correção, mas precisamos ser intencionais sobre elogios específicos, deixando que as pessoas saibam que vemos seus esforços para ser um formador de heróis. Lembre-se, líder, o que é recompensado se repete. Você pode reconhecer os esforços de formação de heróis privadamente em conversas no corredor ou enviando uma nota, um texto, um e-mail ou uma boa carta nos moldes antigos, que possa ser mantida e relida. Você também pode reconhecê-los publicamente em reuniões de equipe, em reuniões de liderança, no ensino com ilustrações, em vídeos ou qualquer plataforma de mídia social. Reconheça. Outra maneira de reconhecer os esforços de formadores de heróis foi abordado no capítulo 9, incentivando todos os líderes
Ao usar a ferramenta de placar simples, veja o capítulo 9. O lembrete do líder de que os esforços contam é fundamental para a criação da cultura. Se você supervisiona um grupo, um ministério, uma igreja, uma rede, uma denominação, manter um painel regularmente atualizado que mantém as estatísticas do reino é importante para criar uma cultura de formadores de heróis. No momento em que você chegar a esse quinto passo no processo, certificar-se de reconhecer o que declarou, fez, marcou e ensinou é vital. Portanto, repita. Esta sexta etapa pode ser a mais difícil de todas. Você terá que dar uma olhada no que fez para criar uma cultura de formação de heróis e repeti-la. Tenho certeza que você vai ficar entediado com isso. Você não vai querer dizer a mesma frase para o formador de heróis de novo, porque você está cansado disso, por um momento. Também pode achar que outras pessoas já ouviram 100 vezes, também estão entediadas e cansadas disso. Não é verdade. É nesse momento em que você está cansado disso, que você está começando a mergulhar e moldar a cultura. Portanto, não pare de repetir vez após outra. Quando se trata de criar cultura, o tédio é seu inimigo e a repetição intencional é a sua aliada. Repita, repita, repita. Acho que você entendeu a ideia. Institucionalize. A última etapa da criação de uma cultura de formador de heróis é institucionalizá-la. Saber quando um valor passou de uma boa ideia para fazer parte da instituição é muito difícil de dizer, mas uma vez que está escrito permanentemente na parede, uma vez que encontra o seu caminho para o registro no calendário anual, uma vez que as pessoas reescrevem a vida a partir disso, você pode ter certeza de que ele está infiltrando em seu DNA. A seguir estão 3 exemplos de como institucionalizar a formação de heróis: caminho de liderança, comunidade de liderança e residentes da liderança. Caminho da liderança. Você anda em nosso Leadership Training Center, Centro de Treinamento de Liderança, e vai manter imediatamente sua atenção a alguns gráficos e outros itens permanentemente exibidos na parede. Incluem 2 Timóteo 2,2, uma réplica original do guardanapo do sonho, com porta-guardanapos ao lado para que os líderes escrevam seus próprios sonhos, e nosso caminho de liderança. O figura 12.2 está na sua tela. Muitas vezes, quando me encontro com um líder emergente que está animado em expandir sua influência, vou encontrar um pedaço de papel e desenhar o caminho de liderança na figura 12.2. Então vou explicar como alguém pode viajar nesse caminho de expansão da influência usando uma das centenas de exemplos como Patrick O'Connell. Quando Patrick deu o seu primeiro passo nesse caminho de liderança, pelos padrões desse mundo, ele foi um sucesso. Ele estava crescendo no mundo corporativo, casado e começando uma família, mas algo estava faltando. Sua esposa Nancy se envolveu em um pequeno grupo na Community Christian e encontrou seu caminho de volta para Deus. Sua primeira visita à comunidade foi apenas para apoiar a esposa, que estava sendo batizada. Assim começou a sua jornada para descobrir o que estava faltando: Jesus. Ele começou a frequentar, se juntou a um pequeno grupo e foi lá que se comprometeu com Cristo e foi batizado. Segundos depois de Patrick ser batizado, Scott, o líder do seu pequeno grupo, disse: Patrick, vejo em você muito potencial de liderança. Quero que pense em ser meu líder aprendiz. Patrick disse que sim e deu o próximo passo no caminho da liderança. Em um ano, Patrick passou pelos 5 passos do aprendizado, ver o capítulo 7, e sentiu-se preparado para liderar o grupo.
Scott afirmou esse passo e Patrick começou a liderar um novo grupo. Nos 2 anos seguintes, Patrick fez com os outros o que Scott havia feito com ele e desenvolveu outros líderes. Tenho reproduzido outros líderes. Patrick deu outro passo no caminho de liderança e começou a treiná-los, mas ele estava apenas começando. Ele explica: eu dei um grande passo à frente na minha liderança quando Troy McMahon convidou a mim e a minha família para nos mudarmos para Kansas City, para plantar uma igreja reprodutora. Troy tinha um grande sonho de começar uma rede de igrejas multiplicadas e eu queria fazer parte disso. Deixei meu emprego em gestão de riqueza, levantei meu próprio salário e me juntei a ele. Não tenho arrependimentos. Troy, Patrick e a equipe começaram a Restore Church, que cresceu com cerca de 1.000 pessoas em 3 locais, enquanto ajudava a iniciar 41 novas igrejas até agora. Enquanto isso, a New Think tinha crescido de algumas igrejas para algumas centenas e precisava de alguém que dirigisse diariamente, enquanto eu ajudava a dar visão. Com a disposição de um formador de líderes, Troy me disse que sabia que Patrick poderia fazer o trabalho e pediu que eu considerasse fortemente sua recomendação. Depois de muita oração e conversa, Patrick deu o mais recente passo no caminho da liderança e passou de um plantador de igrejas para ser um supervisor de toda uma rede de igrejas. Patrick diz: eu tenho essa incrível oportunidade de multiplicar multiplicadores de discípulos. Há apenas uma década, Patrick O'Neill ainda tinha que fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Hoje, ele é diretor global da New Think, dando orientação a mais de 1.200 igrejas. Depois de compartilhar a história de Patrick ou de outro líder, direi ao líder emergente com quem estou me reunindo: se você quiser expandir sua influência de maneira semelhante, ficarei feliz em ajudá-lo. O caminho da liderança ajuda a criar uma cultura de formador de heróis de 3 maneiras. Oferece visão, dá clareza e afirmação. O caminho da liderança oferece visão. Quando escreve e compartilha esse caminho da liderança com um aspirante a líder, muitas vezes seus olhos se iluminam e dizem: sim, é isso que eu quero fazer, mas não sabia que havia uma maneira de fazê-lo. O caminho da liderança é específico, o suficiente para ajudá-los a ver futuro, mas genérico o suficiente para que vários líderes em diferentes ministérios possam se relacionar com ele. O caminho da liderança dá clareza. O caminho da liderança também deixa claro qual é o próximo passo no crescimento da liderança de uma pessoa. Alguém que treine essa pessoa pode identificar facilmente onde estão, para onde querem ir e qual passo que precisam seguir. O caminho da liderança é a afirmação. Simplesmente compartilhar o caminho da liderança com um líder é um exercício de afirmação, porque você está explicitamente dizendo como Jesus fez com seus seguidores: eu vejo coisas ainda maiores em você. O caminho da liderança começou como uma experiência de alguns líderes sinceros querendo expandir sua influência para alcançar mais pessoas. Começamos a compartilhar suas histórias com outros líderes. Ao fazê-lo, encontramos uma maneira simples de ilustrar a jornada deles e compartilhá-la com grupos. Com o tempo, o caminho da liderança tornou-se tão importante para a nossa cultura de formação de heróis que fizemos um gráfico e o colocamos na parede para que todos verem. Essa é a primeira das 3 maneiras de institucionalizar a formação de heróis. Comunidade de liderança. Enquanto plantávamos a Community Christian Church antes de começarmos um culto de adoração, começamos pequenos grupos e mensalmente realizamos um evento chamado de Leadership Community, comunidade de liderança. A comunidade de liderança tem sido uma parte permanente do nosso calendário, acontecendo uma vez por mês,
com julho de folga. Desde antes de nosso início, a comunidade de liderança foi institucionalizada. Uma maneira simples de explicar o que fazemos nesse encontro mensal de todos os nossos líderes, adulto, estudante, crianças e artes, é pensar nisso como se fosse um sistema de posicionamento global. A maioria de nós usa o GPS todos os dias para nos ajudar a saber onde estamos, para onde estamos indo e como chegar lá. Você pode entender os componentes de uma comunidade de liderança pensando como um GPS da seguinte maneira: guia, pares, sagacidade. Guia. A comunidade de liderança é uma reunião mensal que permite que a liderança sênior compartilhe a visão e as metas com todos os líderes de cada ministério. Isso pode ser uma articulação clara e convincente do próximo obstáculo a ser ultrapassado, uma explicação dos valores que temos ou uma oportunidade de plataforma para reafirmar líderes que estão fazendo o certo. A visão desaparece e os líderes precisam de um lembrete inspirador da missão e dos objetivos que estão diante de nós. Pares. A comunidade de liderança também é um ótimo momento para se dividir em grupos e colegas. Treinadores que se reúnem com líderes e líderes aprendizes devem facilitar o grupo de pares. Durante o encontro dos grupos, o treinador pode simplesmente usar 3 perguntas. Onde estamos ganhando? Quais são os nossos desafios? E como posso orar por você? Esses encontros entre pares são um momento importante de encorajamento e apoio. Sagacidade. Uma comunidade de liderança que se reúne mensalmente também é um ótimo momento para oferecer treinamento de habilidades. No início, você pode oferecer várias habilidades que todos os líderes podem usar. À medida que sua comunidade de liderança cresce, você pode oferecer treinamentos específicos para o ministério. Para líderes adultos de pequenos grupos, você pode oferecer como facilitar uma discussão. Para líderes de ministérios de estudantes, você pode oferecer parcerias com pais para crescimento espiritual e adolescentes. Ou você poderia adotar uma abordagem eletiva e oferecer 3 ou 4 habilidades das quais todos os líderes se beneficiariam, como desenvolver um líder aprendiz ou como fazer perguntas que desenvolvem líderes. Quaisquer habilidades que você ofereça, desde dicas sobre o desenvolver melhor uma vida de oração até a orientação sobre como criar uma comunidade em seu grupo, a ênfase é sempre bíblica e extremamente prática. Pergunte a si mesmo: meu grupo ou ministério ou igreja conhece a missão e os objetivos que Deus tem para nós? Estamos criando espaço para os líderes apoiarem e encorajarem uns aos outros? Oferecemos o treinamento que os líderes precisam para ampliar seu presente? Até que ponto realizamos cada uma dessas funções do GPS para nossos líderes voluntários e funcionários? Os líderes precisam dos 3 para seguir em frente e a comunidade de liderança ajudará você a institucionalizar a criação de heróis. Os 7 passos criadores de cultura que desenvolvem os formadores de heróis. Doug foi o cara que veio a um culto de sábado à noite e escolheu um assento mais próximo possível do corredor externo para poder escapar facilmente após a oração de encerramento, sem precisar falar com ninguém. Doug tinha ido à igreja enquanto crescia, mas sempre se sentia como se estivesse do lado de fora, olhando para dentro, e ele gostou desse jeito. Mas o anonimato de Doug chegou ao fim em um piquenique do bairro, quando minha esposa Sue convidou ele e a sua esposa Mary para um grupo em que fomos os principais formadores. Mary disse sim para os 2. Querendo permanecer junto, Doug concordou e veio junto com Mary para a nossa primeira reunião do grupo. Doug não gostava da ideia de ir para um pequeno grupo que ele sempre chamaria de aula. Meu palpite é que ele esperava que,
como em uma aula ele se formasse e terminasse conosco. Mas, com o tempo, Doug encontrou benefícios em aprender com os outros pais. Todos nós do grupo começamos a nos tornar amigos de verdade. Foi então que anunciei ao grupo: uma das partes necessárias para que cumpramos a missão desse grupo é que eu tenha um líder aprendiz. E Doug, eu gostaria que você fosse o meu aprendiz. Silêncio, eu podia vê-lo suando, balançando a cabeça em descrença, mas ainda sorrindo. Doug disse: ok. Aviso, eu fui bem direto. Não recomendo que você coloque a maioria das pessoas nessa situação. Eu poderia ter abordado isso com o momento EV, porque vi claramente que ele tinha potencial para liderança, assim como todo o grupo. Fiz meu convite público, nesse caso, por causa da personalidade de Doug e meu relacionamento saudável com ele e com o resto do grupo. Doug e eu marcamos um horário para nos encontrar regularmente às terças-feiras, às 17 no Starbucks. A primeira vez que nos encontramos, Doug me disse: então, se eu vou ser um líder, acho que deveria estar lendo a Bíblia, certo? Como você faz isso? Expliquei como fazia regularmente e assim ele começou o seu aprendizado. Nos meses seguintes, Doug e eu continuamos a nos encontrar no Starbucks. O encaminhei para 5 passos do aprendizado, capítulo 7. Com o tempo ele começou a ler a Bíblia e ficou à vontade orando em frente ao grupo. Descobriu que ele era um bom líder de um pequeno grupo. Foi cerca de 1 ano depois que Doug achou que estava pronto para liderar. E teve a minha confirmação. Entreguei a liderança do pequeno grupo a ele e passei a liderar o outro. Algumas semanas depois que Doug assumiu o controle, eu tinha acabado de parar no Starbucks na terça-feira às 17 e fiquei muito satisfeito com o que vi sentado na mesma mesa em que ficamos no ano anterior. Estavam Doug e o seu novo aprendiz Brad. Não me lembro de ter lhe dito que deveria encontrar um aprendiz. Embora eu tenho certeza de que a ideia surgiu, contudo, o mais importante foi Doug simplesmente ter assumido que ele teria um aprendiz. Doug só pensava que era assim que essa coisa de liderança funcionava em todos os lugares. Você lidera, desenvolve um aprendiz enquanto o faz. Pelo que Doug sabia, era assim que todos os líderes de pequenos grupos em todas as igrejas faziam. Sua única experiência foi em uma cultura em que todos pensavam dessa maneira. Doug era o que você chama de inconscientemente competente e, por causa da cultura desenvolvida, um formador de heróis. Os 7 passos criadores de cultura que atraem os formadores de heróis. Matt Larson também experimentou o poder de uma cultura de formador de heróis. Mas Matt fez isso conscientemente, com os olhos bem abertos. Matt estava tão atraído por uma cultura de formador de heróis que ele mudou toda a família da Carolina, ou melhor, da Califórnia do Sul para Chicago, para fazer a residência na Community Christian, absorvendo tudo que podia. Por quê? Ele explica. Nosso sonho era plantar igrejas reprodutoras no sul da Califórnia. Fomos informados por um número de pessoas de que estávamos prontos para plantar uma igreja e não precisamos fazer uma residência. Mas eu sabia que sem uma forte infusão em hábitos reprodutivos, práticas e alguma transferência de DNA, poderíamos ser uma igreja bem-sucedida, mas não uma igreja saudável e reprodutora que libertasse as pessoas para a história que Deus tinha para elas. Durante a residência de liderança de Matt, ele fazia parte do lançamento da Community Plainfield. Foi durante esse tempo que ele aprendeu em primeira mão sobre como liderar uma igreja reprodutora. Matt olha para trás e diz: eu pude ver uma igreja viver
2 Timóteo 2,2, reproduzindo até a 4ª geração. Adorei ver como isso se aplica em todas as áreas do ministério e não apenas no plantio de igrejas. Como resultado do que experimentei, pude aplicar a mesma cultura reprodutora na igreja que plantei. Depois que Matt completou sua residência, nós comissionamos a ele e a sua família. Eles voltaram para o sul da Califórnia, conscientemente competentes para plantar uma igreja que planta igrejas. E eles fizeram isso. Em apenas 10 anos, a Athens Church plantou primeiro em Thousand Oaks, Califórnia, e depois expandiu a família da igreja Athens para locais em Camarillo, Ventura e Denver, no Colorado. Além desses locais, eles plantaram novas igrejas em todo o sul da Califórnia: San Diego, Chula Vista, Chatsworth, Temecula, Downey, Santa Bárbara, Condado de Orange e outra em Thousand Oaks. E eles estão sonhando com o sudeste da Ásia. Eu amo as histórias de Doug e Matt. Adoro a história de Doug porque, em uma base quase diária, eu consigo vê-lo usando seu dom de liderança. Ele agora está na equipe de liderança da direção da Community Christian Church, está multiplicando seu dom por meio de outros e ajudando centenas e milhares de pessoas a encontrar o caminho de volta para Deus. Recentemente tomei café da manhã com Matt e foi muito gratificante saber que o nosso investimento de 9 meses em sua residência de liderança se multiplicou em uma família inteira de novos locais e igrejas. Matt está apenas começando. O melhor é que Doug e Matt não são únicos. Não são únicos. Existem muitos outros. Alguns dos formadores de heróis de sua igreja podem se tornar funcionários da igreja, mas a maioria fará heróis de outras pessoas, mesmo como líderes voluntários. Apenas por meio das 2 organizações que conheço melhor, Community Christian Church e New Think, existem agora milhares e milhares de líderes que foram orientados e multiplicados na implementação de práticas de formação de heróis. Alguns deles são conscientemente competentes, outros, felizmente, não sabem agir de outra maneira. Se os líderes são desenvolvidos na cultura ou atraídos por ela, os formadores de herói são o resultado. A imagem de uma cultura de formador de heróis. Se você quiser ter uma história de líderes multiplicadores como Doug e Matt, que multiplicam outros líderes, primeiro você precisa entender como a cultura de formação de heróis. Quero lhe dar uma imagem rápida de uma delas, usando um diagrama simples que Brian Z. me ensinou sobre Intentional Impact, impacto intencional. Qualquer cultura forte tem 3 componentes: valores, narrativas e comportamento. A figura 12.3 está na sua tela. Valores. No centro de qualquer cultura de formação de líderes existem um forte conjunto de valores. Esses valores são tanto as convicções de sua mente quanto as paixões do seu coração. Você está convencido de que esses valores estão fundamentados na verdade das Escrituras. Você pode apontar para a vida de Jesus e ver como ele era um formador de heróis quando disse aos seus aprendizes que eles fariam coisas ainda maiores. João 14:12. Você pode identificar Jesus vendo em um bando de pescadores e trabalhadores de classe baixa mais do que eles jamais viram em si mesmos. Quando ele disse, sigam-me, Mateus 4,19, eles ficaram chocados por ele acreditar neles. Jesus passou um tempo com eles e então
os enviou de dois em dois, dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e agora estou dando a vocês, então vão. Mateus 28, 18 e 19. E você vê aqueles valores de formadores de heróis vividos por Paulo, que os transmitia a Timóteo, insistindo que o seu aprendiz pensasse em termos de 4 gerações de reprodução, segundo Timóteo 2:2. Esses valores são fortes porque têm integridade teológica e são compatíveis com as Escrituras. Mas eles também são valores porque fazem o coração bater mais depressa e prende sua atenção até tarde da noite. Quando você fala sobre eles e sonha com eles, às vezes esses valores são transformados em um credo. Ver capítulo 13. E você os repete várias vezes para mantê-los firmes em sua cabeça e em seu coração. Às vezes você os imprime e os coloca em sua parede para mostrar seu compromisso, os transforma na tela de fundo do seu laptop ou do seu smartphone, para que você os veja várias vezes ao dia. Os valores estão dentro da cultura de formador de heróis. Segundo, narrativas. As narrativas reforçam e trazem valores à vida. Em uma cultura de formação de heróis, narrativas são a linguagem e as histórias de qualquer cultura forte. Se você já trabalhou em um lugar que tinha uma cultura forte ou fazia parte de uma equipe que tinha uma cultura vencedora, você sabe que eles têm o seu próprio falar. Se você tem frequentado Chick-fil-A, você sabe que se você disser obrigado, eles dizem é um prazer. É tão previsível que às vezes eu jogo um jogo tentando ver quantas vezes posso fazer com que eles digam é um prazer. Meu recorde é 14 vezes em uma viagem. A empresa tem uma forte cultura de atendimento ao cliente, uma linguagem que reforça a cultura. Há certas palavras que uma cultura pode usar e que você não ouve em todos os lugares. Essas palavras têm um significado especial nessa cultura. Em uma cultura de formação de heróis, essas palavras podem ser aprendizes ou caminhos de liderança ou EV. Junto com a linguagem específica estão as histórias que formam uma cultura de formador de heróis. Doug e Matt são ótimos exemplos de formadores de heróis. Ao contar histórias como as deles em um círculo pequeno ou privado ou em uma plataforma, posso dar vida e cor ao conceito de formação de heróis, de forma a ajudar a criar uma cultura de formação de heróis. Tais histórias mostram como viver os valores. Boas histórias tornam os valores aderentes e se transformam em folclore. Você repete essas histórias várias vezes, porque elas lembram os momentos em que você acertou. E assim os outros também se lembrarão delas. Eu tinha contado a história de Doug ao meu coautor Warren há vários anos. Enquanto estávamos trabalhando nesse capítulo, ele disse: espero que você conte a sua história sobre o cara que você orientou no Starbucks. Essa história não só ficou com Warren por todos esses anos, como ele a contou recentemente a alguém que ele está mentoreando em sua igreja. Este é o poder de uma história convincente, mas você não se limita a histórias de viagens, porque as culturas formadoras de heróis sempre geram novas histórias. As novas histórias são o que você celebra. Elas trazem a emoção que diz a toda a comunidade que ainda vamos trocar nossa vida por nossos valores. 3. Comportamentos. Então, valores, não é? Narrativas e, por fim, comportamentos. Uma cultura forte de formação de heróis precisa mais do que 2 componentes de revelação de valores em seu núcleo e ter uma história pessoal e pública contínua para expressar esses valores.
O terceiro componente é mais importante, comportamentos. É onde você, como líder, vive sua mensagem. Comportamentos significam que você está sendo um formador de heróis na vida real. Porque apenas 4% de todas as igrejas protestantes dos Estados Unidos têm uma cultura de formador de heróis. Digo isso porque atualmente apenas 4% das igrejas se reproduzem em um novo local ou em nova igreja. Fique aqui comigo, porque há tão poucas igrejas com uma cultura de formador de heróis. Não é porque muitas igrejas não entendem os valores, elas fazem. Não é porque as igrejas contam histórias de multiplicação de discípulos, elas podem obtê-los em alguma outra igreja ou organização, mas encontram histórias para contar. Estou convencido de que a razão mais significativa pela qual tão poucas igrejas têm uma cultura de formadores é porque seus líderes não vivem as práticas de formação de heróis. Desculpe as minhas palavras, doem. Sua leitura desse livro sugere que você quer fazer parte da igreja como uma cultura de formador de heróis. Mas não pare com apenas em querer isso. Você precisa fazer isso. Quando ensinamos um conjunto de valores e contamos histórias para reforçá-los, mas não vivemos pessoalmente, estamos explicitamente dizendo: você só precisa se sentar lá e me ouvir ensinar a verdade e contar boas histórias, mas não tem realmente que fazer isso. Líder, você é o principal criador de cultura. Líder, você terá a cultura que você merece. Você vai reproduzir quem você é. Quando reúne valores, narrativas e comportamentos, você tem um instantâneo de uma cultura de formador de heróis. Você não pode ter apenas um desses elementos, você precisa ter certeza de ter todos esses três. Quando os três estiverem trabalhando juntos com a integridade, você terá o tipo de cultura que reforça e encoraja a adoção de práticas de formação de heróis. Pode parecer simples, mas não são fáceis os 7 passos. Esses 7 passos desse capítulo são um processo para você não apenas ser um formador de heróis, mas criar uma cultura que encoraje continuamente a formação de heróis e o desenvolvimento de formadores de heróis. Só porque fiz o trabalho duro de colocá-lo em 7 etapas bem delineadas, não pense que é fácil, ou que qualquer um de nós tenha chegado. Não confunda fácil de entender com o que é fácil de fazer. Este pode ser o maior desafio de liderança de sua vida, mas valerá a pena, eu prometo. Se você criar uma cultura de formador de heróis, ela viverá muito além de você e muito depois de você. Eu quero repetir os 7 passos aqui para que nós encerremos a leitura desse capítulo. Declare, faça, reafirme, ensine, reconheça, repita e institucionalize. Aleluia. Vamos, comprometa-se a ser isso e fazer isso. Se você estiver pronto para esse tipo de compromisso, vamos para o capítulo final, onde mostrarei como você pode voltar a se comprometer com essa tarefa diariamente. E aí, por fim, como nós fizemos em todo o livro, as questões para discussão estão na tela.